A paz de Cristo, meus irmãos amados, como é bom estarmos juntos. Mais um encontro nesse belo livro, nesse profundo livro, onde é um livro cristocêntrico, como toda a Bíblia o é, e é muito bom estarmos mais uma vez juntos. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce, que Deus continue te abençoando, enchendo seu coração, fortalecendo a sua vida, e que você e sua família sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus. Bom, antes de nós darmos início a esse encontro, quero lembrar os irmãos sobre o nosso culto, domingo pela manhã, 9h30. Estaremos juntos, reunidos, dando continuidade pela graça de Deus, a 1 Coríntios. Estamos estudando, já tivemos 3 encontros, vamos para o 4º encontro com a ajuda de Deus. E no domingo, Deuteronômio, desfrutando assim, da palavra do Senhor. E nesse domingo, lembrando aos irmãos que pela primeira vez nós vamos ter o culto da Igreja dos Descendentes lá no estacionamento, somente com os juniores, primário e tem outra classe que me fugiu agora. Bom, e as mães, os pais devem levar seus filhos com máscara. O trabalho vai ser no estacionamento, que tem mais ventilação. Então vai ser as 3 turmas juntas e as irmãs vão estar ministrando a palavra de Deus sobre o coração dos nossos filhotes. Que Deus assim possa guardá-los, abençoá-los e que possa ser um domingo assim maravilhoso de reencontro, né? E que eles possam ser edificados na fé em Cristo Jesus. Ok, então vamos lá, vamos dar continuidade. Nós estamos tratando desse capítulo 11, com a graça de Deus. Obviamente não toda a profundidade do livro, que pelo menos algumas coisas que Deus tem nos abençoado. Estamos no versículo de número 30. Já falamos do versículo 1 até o versículo 29, né, falando da vida desses homens nos encontros passados, e hoje a gente vai falar mais de uma pessoa de fé, que creu no Senhor e que ela foi salva, ela e sua família, Raabe. Versículo 30, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, quer dizer, os israelitas, né, os hebreus, depois de rodeadas por 7 dias. Foi assim um texto maravilhoso. Aí, dentro de Jericó, tinha uma mulher, diz aqui o verso 31, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão. Aí ele relaciona Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram o reino, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos de estrangeiro. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Só até aqui, e que Deus abençoe a leitura de sua palavra, e vamos orar. Nosso Deus, o nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse encontro, por mais essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos concede de podermos participar da sua palavra. Aumenta a nossa fé, que nós sejamos tomados de toda a sua plenitude e que a nossa vida seja edificada. Abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, nossos filhos, abençoa os netos, toda a nossa geração, que seja uma geração forte, uma geração cheia do Espírito Santo. E que pela fé, Senhor, nós possamos saltar as muralhas. Pela fé nós possamos desbaratar os exércitos do inimigo. Ajuda-nos, ó Senhor, a nós progredirmos, a nós corrermos a carreira que nos está proposta. Guarda a sua igreja, fortalece a tua igreja, enche a sua igreja do Espírito Santo e, ó Deus, guarda a nossa vida, a nossa saúde em Cristo Jesus. Fala ao nosso coração pela sua doce palavra em Cristo Jesus. Amém. Deus, vamos lá então, meus queridos irmãos. Bom, avançando na carta, essa carta doce e maravilhosa, onde o escritor
eu tenho mostrado aos irmãos que ele diligentemente ele mostra aos hebreus convertidos a pessoa e a obra de Cristo Jesus, usando com abundância a referência do Velho Testamento, que para eles era a Escritura, né? Para nós, a gente entra com o Novo Testamento, porque agora junto o Velho e o Novo Testamento, que os dois formam a Escritura Sagrada. Mas para os hebreus lá do primeiro século, a Escritura era o Velho Testamento e o Evangelho era pregado em cima das promessas do Velho Testamento, né? Então, o Paulo, o Pedro, todos os apóstolos pregavam o Evangelho em cima dos profetas, em cima dos salmos, mostrando que em Jesus Cristo todas as coisas foram cumpridas, que Jesus era de fato o Cristo. Essa era a mensagem dos apóstolos, então eles usavam a escritura do Velho Testamento. E eu tenho falado com os irmãos que, porque nós entramos nesse capítulo 11, capítulo conhecido como capítulo da fé, e eu mostrei para os irmãos que nós não podemos tirar esse capítulo 11 de todo o contexto da carta. E o contexto da carta, o escritor, o que ele mostra? Ele prova que Jesus Cristo é o Messias. Ele prova que Jesus Cristo é maior do que tudo, maior do que todo sacrifício, do que Moisés, do que Arão, do que a Arca da Aliança. Enfim, Cristo é majestoso, Cristo é supremo, Cristo é o antítipo, é o cumprimento de todas as profecias. Então, nós não podemos pegar esse capítulo 11 e sacar esse capítulo 11 e pregar do jeito, e aplicar do jeito que a gente deseja aplicar, né? Obviamente que a fé é algo muito profundo e a gente pode usar, por exemplo, em outras aplicações de fé, outros textos da Bíblia, né? A gente não fala só de fé nesse capítulo 11, né? A Bíblia toda fala de fé. Então, existe um momento de fé muito específica, né? Nos evangelhos, por exemplo. No entanto, quando a gente pega esse capítulo 11, que fala sobre fé, ele tem um alvo, ele tem um intuito, tem uma ideia. E a ideia é mostrar que esses homens tiveram uma fé redentiva, numa promessa gloriosa, que essa promessa se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador da nossa alma. Porque o que movia os antigos era justamente essa promessa. A gente pode voltar aqui para o capítulo 11, quando diz assim: ora, todos estes obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Quer dizer, eles tiveram bom testemunho, a gente pode ver isso no versículo 2, que diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, quer dizer, e aí no versículo 39 diz que eles obtiveram bom testemunho por sua fé, mas eles não receberam, eles não viram o que nós vimos, né? Nós estamos na plenitude do tempo, nós estamos nos últimos dias, nós estamos nessa plenitude do Espírito Santo, na plena revelação. Nós somos uma geração, vamos dizer assim, privilegiada, porque eles viveram uma promessa. Nós estamos já desfrutando dessa promessa, aguardando uma nova promessa, que agora já é a volta do Senhor. Então, eles aguardavam a primeira vinda de Cristo, né? Isso já aconteceu há quase 2000 anos atrás, e nós cremos nisso, nesse fato histórico, fato profético, que Cristo veio como homem, morreu, ressuscitou, ele prometeu que vai voltar, vai levar a igreja, e nós estaremos para sempre com ele. Então, a nossa fé dentro dessa ideia de Hebreus estamos aguardando uma cidade celestial. Nós somos peregrinos e forasteiros numa terra estranha. Nós não somos desse mundo. Então, nós estamos firmados agora em Cristo Jesus, aguardando a redenção da nossa alma, como o Senhor disse, né? Quando vocês contemplarem essas coisas, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. E quando Jesus disse isso, a vossa redenção está próxima, ele estava falando dessa redenção eterna, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, o Redentor já veio. Bom, agora, o sentido da fé antes de Cristo era Cristo. E o sentido da fé após Cristo continua sendo Cristo. O que eu tenho mostrado para os irmãos, que Cristo é o centro da vida. Tenho falado para os irmãos, repetida
repetidas vezes, que a igreja tem que ser cristocêntrica, que nós precisamos ser cristocêntricos. Os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia, porque eles eram cheios de Cristo, falavam de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da volta de Cristo. E por conta disso receberam o apelido de cristãos, que significa Cristo em miniatura ou pertencentes a Cristo. A igreja precisa ter esse perfil de cristão, exalar Cristo, pensar como Cristo, amar como Cristo, orar como Cristo, viver como Cristo, né? E esperar Cristo. Nós não podemos deixar, porque toda a Bíblia é focada na pessoa de Cristo, porque toda a Bíblia só tem uma história de redenção, uma história da redenção do homem caído através de Cristo. Nós só podemos voltar a Deus Pai através de Cristo, né? Nós só seremos salvos no dia do juízo final, da ira do Deus justo, né? Através da pessoa de Cristo. E o escritor, ele mostra isso em toda a sua epístola. E no último bloco, o escritor faz um resumo, tocando resumidamente nos irmãos que morreram na fé, na promessa. Aí nós vimos Abraão. Bom, vamos voltar um pouquinho. Nós vimos Abel, nós vimos Enoque, nós vimos Noé, nós vimos Abraão, nós vimos Moisés, todos esses homens, né? Porque ele vem assim numa crescente lá desde Abel, o primeiro homem que ofereceu um sacrifício. Eu mostrei para os irmãos que Abel tinha crido em Gênesis 3,15. Mostrei aos irmãos que Enoque, que andou com Deus, ele creu em Gênesis 3,15, na promessa do Redentor. O homem não podia andar com Deus sem crer na promessa redentiva. Noé foi salvo por aquela arca porque creu na promessa redentiva, que Noé também andou com Deus. A arca também apontava para Cristo, que é o Salvador. Abraão viu o dia do Senhor. Moisés, ele ficou firme, ele como que via aquele que era invisível, e ele desprezou a riqueza do Egito porque contemplava o galardão, e ele preferiu o opróbrio de Cristo. Quer dizer, 1400 anos antes, Moisés já estava vendo a cruz de Cristo, uma fé maravilhosa. Eu mostrei para os irmãos, porque às vezes quando a gente vai ler essa biografia desses homens, cheio de fé, cheio do Espírito, a gente fica muito mais assim impressionado com os homens do que com o dom. Os homens não são brilhantes, o dom que é brilhante. O dom fez desses homens o que esses homens foram. Essa graça gloriosa foi o dom que abriu os olhos de Deus. Abraão viu o dia do Senhor, não porque Abraão era especial, mas o Deus que é todo especial, gracioso, veio sobre Abraão e fez de Abraão pai da fé, encheu Abraão de fé, para que Abraão pudesse ver o dia do Senhor. Abraão não tinha uma chave, Abraão não era assim, um homem pesquisador, pesquisei aqui, então eu encontrei, vi que o dia do Senhor, não, ele viu o dia do Senhor. Então o dom de Deus é maravilhoso. Eu tenho falado para os irmãos que esse dom também está sobre a igreja, esse dom maravilhoso, brilhante está sobre nós, que é o dom da fé. Aí eu tenho falado com os irmãos para que a gente venha refletir sobre se de fato a gente recebeu esse dom da fé, esse dom salvador, esse dom de contemplar Jesus, a ponto de a nossa vida ser pautada na vida de Jesus, porque a vida desses homens foram pautadas na vida do Redentor que era ainda uma promessa. Abel fez o que fez porque ele creu. Enoque andou com Deus, foi trasladado porque ele obteve bom testemunho de ter agradado a Deus. E como um homem pecador pode ter um bom testemunho de agradar a Deus, a não ser pela própria graça provedora de Deus de uma redenção? E essa graça provedora estava em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quando nós cremos em Cristo, nossa vida é de fato transformada. E nesse encontro, nós vamos falar de uma mulher. E impressionante que ela não era judia, que ela não era piedosa a princípio, mas ela creu. Então, o dom da fé, nós vamos ver agora que o Senhor inserindo o povo gentil na promessa. Vamos ver agora que dentro de uma cidade amaldiçoada, condenada à destruição, dentro dessa cidade tinha uma mulher que, por ouvir a respeito do Senhor, ela creu no Senhor e ela foi salva, e não só ela,
toda a sua casa, todos eles foram salvos porque uma mulher creu na promessa de Deus Pai. E o nome dela é Raabe. Quando olhamos o episódio de Jericó, encontramos essa mulher. E ela teve a revelação de Deus, da redenção em Cristo Jesus. Algo que aconteceu no coração de Raabe, e não foi à toa, porque ela ouviu o Evangelho. Como que ela ouviu o Evangelho? Como que a gente pode, aonde a gente pode encontrar isso? Lá no livro de Josué, no capítulo de número 2, no versículo 8, a Raabe diz uma coisa para os espias que é maravilhoso. Lá no versículo 1 diz o seguinte: os espias entram na cidade porque Moisés, melhor dizendo, Josué envia os espias para verem a cidade, ver o lugar onde tinha fraqueza, onde eles podiam entrar. E aí eles entram na casa dessa mulher chamada Raabe, uma prostituta, que a casa dela era em cima da muralha de Jericó, e ela acolhe os espias. E antes dos espias se deitarem, a gente encontra esse relato aqui. Vejam só a narrativa. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, porque ela esconde os espias no eirado. E lhes disse: olhem só o que ela diz, preste atenção. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha, que convicção, que fé. Vou repetir, bem sei. Ora, como ela sabia disso? Vamos continuar no texto. Vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom, Og, e que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Aí Raabe diz uma coisa maravilhosa: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela creu no Deus dos hebreus. Agora, como é que a gente pode ver o evangelho sendo pregado? Para uma pessoa crer no Deus dos hebreus, essa pessoa tinha que crer que o Deus dos hebreus tinha uma promessa com os hebreus. Uma promessa que ela era firmada, ancorada em Gênesis 3,15. Obviamente que ela, a princípio, parecia que era a terra prometida, porque o Senhor tira o povo hebreu com a mão poderosa para levar uma terra prometida, mas a gente pode ver no percurso da narrativa que todos esses homens que estavam inseridos dentro dessa história, eles esperavam uma terra celestial, esperavam uma cidade celestial. Vemos isso na vida de Abraão, já podemos ver na vida de Enoque, que Deus traslada Enoque, né? Ele foi trasladado. A gente pode ver isso na vida de Moisés, que ele, vamos dizer assim, abandonou o prazer por causa do opróbrio de Cristo, né? Então nós podemos ver que a promessa ia muito além de uma cidade geográfica. E Raabe, ele creu nesse Deus da promessa. Ele creu nisso. Então, vou repetir aqui a última frase do versículo 11, quando ela disse: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quer dizer, ele é o onipotente, ele é aquele que domina todas as coisas. E por causa disso, a vida de Raabe, ela foi transformada pelo Senhor. Então, ela creu no Senhor, e o que aconteceu? Ela foi poupada e se casa com um israelita. Ela entra dentro do povo da promessa, então ela se torna
uma pessoa da promessa, se casa com um israelita, se funde aquele povo, e o que acontece com ela? Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, e quando Mateus começa a falar da genealogia de Jesus, Mateus coloca 5 mulheres, né? E dessas 5 mulheres, tinha mulher que não era judia, né? Como Raabe, como Ruth, que era uma moabita, e Raabe, que estava lá dentro do povo de Jericó, que estava na entrada de Canaã, e Raabe entra, e está lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, né? E Raabe aparece na genealogia de Jesus. Então, quando nós olhamos essa narrativa redentiva, nós devemos ficar assim muito impressionados, né, com a fé redentiva, porque ela pode nos levar a lugares que nós não esperamos. Raabe não tinha toda a revelação, obviamente que não tinha, né? Ela creu no Senhor, mas certamente ela não esperava Deus a honrar de uma maneira tão graciosa e maravilhosa, né? Nessa terra, ainda nessa terra, ela foi avó do maior rei de Israel, o Davi, né? Então, Raabe se casa, é avó do maior rei, bisavó, do maior rei de Israel, Davi, e mais, muito além disso, ela vai para o céu, porque ela crê na redenção, ela crê na promessa. Como isso pode se aplicar na nossa vida? Meus irmãos, a fé em Cristo, ela é maravilhosa. Ela pode, ainda nessa vida, pode nos levar para lugares que a gente desconhece. Deus pode nos usar de uma maneira grandiosa, graciosa, para abençoar as gerações, para deixar um legado para a próxima geração, porque Raabe deixa um legado para a próxima geração. Hoje nós estamos falando dela, né? Quase 3.000 anos atrás é que ela viveu, e nós estamos aqui falando dela. Quer dizer, há um legado nessa fé redentiva, e nós não temos ideia. Mas o que nós não podemos ficar pensando nessas coisas. O que nós temos que pensar é o que está claro na fé redentiva, que é a salvação da nossa alma, né? O livramento que Deus vai nos dar do inferno. E Raabe, ela foi uma mulher abençoada, casou com um homem da tribo de Judá, né? Porque Deus já estava separando isso. Então, o que eu quero dizer para você, o que você e eu devemos fazer é quietar o nosso coração e se firmar nessa fé maravilhosa e dizer o que Raabe disse, né? Porque nós sabemos que o nosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. E ela abraça isso, né? E ao abraçar isso, ela foi uma mulher abençoada, salva pelo Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Nós estamos dia por dia, diante de várias situações conflitantes, vários desafios que nós temos na nossa vida. No entanto, o que nós precisamos estar firmado é que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador da nossa alma, que Jesus Cristo está no comando da nossa vida e que nós devemos de abraçar, né? Agora, a pergunta aqui, que não pode se calar e que não quer calar, é a seguinte: por que o escritor coloca a história de Raabe nesse capítulo 11? Né? Por quê? O que tem a ver? Tem tudo a ver, porque o que o escritor está querendo mostrar? Não se esqueçam que, voltando lá para o capítulo de número 11, o que o escritor está tentando mostrar para os seus leitores originais é sobre Jesus, sobre a promessa. Quando ele fala, os antigos, lá no versículo 2, né? Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 39, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obstante, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, Raabe não entra aqui por acaso. Raabe, ela estava aqui, ela foi inserida nessa promessa de uma maneira
que a gente não entende muito bem, nós não temos detalhe, mas o que a gente tem nas Escrituras é o suficiente, né? Porque quando ele chega aqui nesse versículo de número 30, né? Que pela fé ruíram as muralhas de Jericó, versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, ele usa a mesma expressão que ele usa, por exemplo, para Abel, olha só, pela fé Abel, né? Enoque, pela fé Enoque, verso 7, pela fé Noé, verso 8, pela fé Abraão, né? Nós chegamos aqui em Moisés, pela fé Abraão, e aí essa galeria desses homens que a gente acha assim espetaculares, mas que na verdade a fé que foi espetacular diz pela fé Raabe. Aí parece que mesmo que Raabe tivesse um passado assim meio duvidoso, uma prostituta, mesmo que Raabe não estivesse inserida dentro de, vamos dizer assim, dessa raiz hebraica, mas Abraão também não foi, Abraão foi babilônico, né? Deus começou o povo hebreu através de Abraão. A origem foi de Abraão, que viveu no mundo dos caldeus. Então, para Deus não tem isso. Para Deus não tem grego, nem bárbaro, nem judeu, nem romano, nem cita. Enfim, para Deus existe um povo. E Raabe é inserida nisso pela fé. E nós, na qualidade de igreja, precisamos entrar nesse rio de fé. Esse rio de fé que nos leva para o trono da graça, esse rio de fé que faz a diferença na nossa vida. A diferença não é o nosso diploma, a diferença não é a nossa nacionalidade, a nossa diferença não é a família ao qual nós nascemos. A diferença que faz é quando nós recebemos esse dom redentivo, quando nós acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor, aí nós somos de fato transformados, nós vivemos saltando muralhas, nós vivemos assim de uma maneira espetacular, porque quando nós olhamos a história de Raabe, é uma história muito forte, não é uma história muito simples. Raabe foi desafiada, e esse capítulo de fé é um capítulo maravilhoso. Essa fé na obra de Cristo, ela é fundamental para a nossa salvação. Essa fé que Raabe creu, é a mesma fé que Abraão creu, e essa fé é uma fé redentiva. A gente pode ver, por exemplo, lá nesse capítulo 11, no versículo 37 ao versículo 39, o escritor reafirma a fé redentiva, dizendo, diz o seguinte, versículo 39, né? Ora, todos estes não obtiveram bom testemunho, obtiveram bom testemunho por sua fé, não obstante não tiveram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, essa fé era a ideia que o escritor tinha na sua cabeça em mostrar que os seus leitores originais precisavam entender, porque eles estavam passando por perseguição, que eles precisavam crer em Jesus Cristo. Então, a partir desse argumento, a gente está falando a respeito de Raabe. Aí vamos voltar, vamos refletir aqui na vida de Raabe. Raabe entra e pela fé Raabe não é destruída. Então, esse texto tem uma grande aplicação na nossa vida, porque nós não podemos retroceder na fé em Cristo Jesus, porque nós somos tentados, né? A vida é cheia de desafios. Agora, com essa pandemia, eu tenho orado muito pela igreja, né, muito pelos irmãos, porque a leitura que nós fazemos, nós podemos ver assim, muitas pessoas enfraquecidas, muitas pessoas desanimadas. Podemos ver, inclusive, a igreja já abriu, já tem quase 3 meses, mas irmãos que vão culto, um domingo, vem de manhã, não vai de noite porque não quer. Se vai de manhã, por que não vai de noite? Né? Ou vai de noite, não vai de manhã. Às vezes vai um culto, aí falta 2 domingos, fica em casa, some. Isso não é um bom retrato, isso não é um bom sinal para a igreja. Né? Graças a Deus tem lá um grupo que está perseverando, né? Assistindo, participando, comendo ceia, ouvindo a palavra,
Alguns irmãos já preocupados em o que a gente precisa fazer para voltar assim uma eficácia evangelística mais forte, né, para a gente avançar na obra de Deus, né? Graças a Deus que tem um grupo, mas nós estamos passando um momento difícil. Aí a pergunta foi: como é que a gente pode aplicar esse texto? Porque nós, debaixo desse grande desafio. Então vamos voltar para a vida de Raabe, vamos refletir na vida de Raabe. Vocês acham que o que aconteceu com Raabe foi muito simples? Raabe foi criada naquela cidade. Raabe tinha uma história naquela cidade. Raabe não só tinha uma família genética naquela cidade, biológica naquela cidade. Raabe foi criado, tinha amigos. Raabe tinha pessoas. Raabe tinha assim uma cidade pequena, não muito grande, né? Jericó. Todo mundo se conhecia. E tinha ainda um detalhe: era uma prostituta, né? Era uma pessoa assim que tinha uma referência não muito boa, mas uma referência conhecida na cidade. Tanto é que quando os espias entram, as pessoas falam: está lá na casa da prostituta, Raabe. E o rei mandou os soldados na casa dela. E aí ela creu no Senhor, e quando ela creu no Senhor, ela teve que encarar alguns desafios, né? Ela teve que entender que ela ia abandonar um lugar fixo, né? Um lugar, vamos dizer assim, de segurança para ela, a princípio, né? E ela tinha que entrar, acompanhar um povo que ela não conhecia, um povo estranho, de língua estranha, de costume estranho, né? Mas uma coisa muito comum entre Raabe e os hebreus: o mesmo Deus, porque ela agora está convertida, ela agora acredita no Senhor, né? Então, a vida dela é totalmente transformada, e foi transformada pela fé. Então, quando nós, de fato, acreditamos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, é isso que acontece na nossa vida, literalmente. A nossa vida é transformada, né? O nosso convívio é mudado. Até às vezes, muitas vezes, a nossa parentela nos abandona, né? O ambiente que nós vivíamos, nós não vivemos mais, não existe mais espaço para nós. Perdemos muitas coisas, perdemos, entre aspas, né? Como Raabe perdeu, mas o ganho dela foi estupendo, mas ela perdeu muitas coisas. Quem sabe ela tinha alguns bens e ficou para lá, ficou para trás, né? De repente ela fez uma trouxinha só, e carregou nas costas, junto com aquele povo, né? Um povo que adorava um Deus Todo-Poderoso, isso que era comum entre Raabe e os hebreus, só que ela não tinha a mínima ideia do que Deus ia fazer na vida dela. Então, eu quero que nós tenhamos paz, porque nós não temos a mínima ideia do que Deus vai fazer com a gente e do que Deus está fazendo com a gente. Existem coisas que aconteceram na minha vida, coisas que aconteceram na sua vida, que quando nós cremos em Jesus, nós não imaginávamos que ia acontecer. O que nós sabemos é que nós temos uma morada no céu. Isso é fato bíblico, isso está categoricamente revelado nas Escrituras, mas no decorrer da nossa vida, às vezes existem coisas que a gente não esperava. Como Raabe entrar na genealogia de Jesus Cristo, é uma coisa assim maravilhosa, né? Então, ela e a sua família, se a gente volta para a vida dela, ela e a sua família, a princípio, eles foram levados como escravos. Eles não foram levados como: você vem com a gente porque você agora vai ser um dos nossos. Não, quando o povo estrangeiro, ou gentil, vamos chamar assim, entrava dentro da linha dos hebreus, eles eram tidos como escravo, um povo conquistado, né? Então, eles cortavam lenha, pegavam água, eram serviçais dos hebreus. Então, a princípio, a mulher que foi levada como escrava se tornou, vamos dizer assim, uma hebreia profeticamente, e entra na genealogia de Jesus Cristo, né? Então, qual é a ideia principal
desse bloco, quando o escritor aos Hebreus coloca Raabe aqui. Ele está mostrando para os leitores originais, está vendo essa mulher? Uma mulher que era rejeitada pela sociedade, essa mulher que nem hebreia ela era, e Deus honrou a fé dessa mulher. Então, vocês que estão sofrendo, vocês que estão sendo perseguidos, olhem para a fé que essa mulher teve, essa fé que vocês precisam ter. E o Espírito Santo fala conosco nesse encontro. A fé que nós precisamos ter é a mesma fé que Raabe teve. Então, nós precisamos abraçar essa promessa para que nós possamos estar firmados eternamente nessa graça salvadora de Jesus Cristo. E voltando para a vida de Raabe, fazendo um paralelo com a nossa vida, nós não podemos nos esquecer que ela foi afligida, ela perdeu tudo que ela tinha, ela saiu da sua casa, saiu no meio da sua terra natal, né? E foi levada praticamente como escrava, passou por aflição, mas podemos ver que ela teve um final feliz, e o final feliz foi a salvação da alma dela. E Jesus disse também que nós iríamos passar por aflições. Quando nós cremos no Senhor Jesus, né, nós passamos por aflições. E a Bíblia é clara em falar que nós iríamos ter e que nós vamos ter guerra espiritual. Paulo diz isso muito claro, ele desvenda, descortina, mostrando o nome dos nossos inimigos, principados e potestades, forças espirituais do mal. Nós passamos por guerra, passamos por lutas espirituais, nós passamos por dores, nós passamos por perdas, né? Perdemos amigos, né? que nos rejeitaram por causa da nossa fé. Alguns dos parentes nos rejeitaram por causa da nossa fé. Vamos passar por dores, por tempestades. No entanto, nós devemos de ficar firmes nesse Deus Todo-Poderoso, como Raabe, porque eu sei que o Deus de vocês é o Deus dos céus e debaixo da terra, e o nome dele se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã. Continue marchando, olhando para o Cristo Jesus, persevere, vá nessa caminhada, porque Raabe foi numa caminhada, e quem sabe na cabeça dela, né, e da sua família, eles ficavam conversando assim, para onde eles vão nos levar? Eu vi falar de Canaã, da terra que o Senhor prometeu, mas também existe uma promessa de Moisés disse, quando Moisés era vivo, porque nesse período Moisés já estava morto, né? Porque Josué assume, né? Então, mas o Moisés disse que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. Existe uma redenção. Eu não sei o que eles iam conversando, mas era uma expectativa, quem sabe um medo, quem sabe algum momento, alguma dúvida. E a vida era cheia dessas coisas, né? Cheia de perguntas, e às vezes a gente fica com dúvida, mas nós podemos ver na história de Raabe que o final foi um final feliz. O nosso final vai ser um final feliz, porque o nosso final vai ser com o Senhor. Ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados e iremos nos encontrar nos céus, nas nuvens com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor, na Nova Jerusalém, na cidade celestial, na cidade maravilhosa. Enquanto nós não chegarmos lá, nós vamos caminhar como Raabe caminhou naquele deserto. Só que eles tinham saído do deserto nesse episódio de Raabe. Só que eles estavam entrando num novo episódio, né? Um episódio de guerra, né? A entrada dos hebreus em Canaã foi marcada com sangue, com guerra, com espada, com escudo, com grito, com sepultamento. Raabe, ela entra nesse momento onde Josué entra na cidade matando pessoas, destruindo cidade, queimando cidade. E quem sabe Raabe olhava assim para os seus pais, para a sua parentela, e regalava os olhos e dizia, meu Deus,
o que vai ser de nós? Não sei, eu estou aqui especulando, mas não foi um período simples, não foi um período assim de celebração. Ah, que legal! Eu estou tentando me inserir dentro dessa história, né, que Raabe entra e que a gente acha muito simples. Olha, entrou na genealogia de Jesus, ela casa com um judeu, ela foi bisavó de Davi, que maravilha! Mas vejam o quadro que eu estou tentando nos inserir, de guerra, de luta, de espada, de sangue, e Raabe está lá. Mas ela, o que parece é que ela ficou firme na fé. É isso que Deus quer de nós, né? Nesse quadro que nós estamos vendo, nesse momento difícil que nós estamos passando, momento de sepultamento, momento de perda, momento de distanciamento, momento de difícil para a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos caminhar, perseverar até o fim, porque nós teremos um final feliz. Esse final feliz será Nova Jerusalém. Então, voltando a Raabe, sua cidade natal destruída, seus amigos mortos, sua história foi transformada, mas foi transformada para a glória de Deus, né? Sua vida foi honrada. Deus vai honrar a nossa fé em nome de Jesus Cristo. A fé em Cristo Jesus, ela não nos dá toda a definição nessa vida. A verdade é essa, né? Raabe, ela creu, ela entendeu que o Deus dos hebreus era o Deus, o único Deus, Deus da promessa, o Deus todo-poderoso, mas ela não tinha uma definição clara do que ia acontecer na vida dela. Tanto é que ela diz para os espias, olha, poupa a minha vida, né? Vocês vão entrar, vão tomar, e os espias colocam aqui um fio de escarlata na janela, e quem tiver com você, sua família, traga sua família para quando a gente entrar. E aí ela fez pela fé, porque ela creu no que os espias falaram, porque ela creu no Senhor, ela creu, ela foi convertida no Senhor, mas não tinha definição. Às vezes, na fé redentiva que nós temos, às vezes nós queremos segurança. Às vezes nós queremos uma definição na nossa vida. Nós queremos, não, eu quero tudo claro, eu quero que todos os porquês dessa vida sejam assim revelados para nós. Não, nós não teremos essa definição enquanto nós estivermos nessa vida. A única definição clara que nós temos nas Escrituras é que nós um dia vamos nos encontrar com o Senhor, nos céus, entre nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a única definição clara que a Bíblia nos dá. Agora, no tocante a essa caminhada na terra, não temos definição. Nós vamos ter que lidar com os porquês, vamos ter que lidar com tudo isso, como Raabe teve que lidar com todas as coisas que aconteceram na vida dela, e ela ficou firme na fé, como Abraão, como Moisés, como Noé, por exemplo, que Deus mandou ele fazer uma arca, faça uma arca. Sem os recursos que a gente tem hoje contemporâneo, ele fez lá uma arca maravilhosa, mas o final foi o final do céu. Esse vai ser também o nosso final. Então, a fé em Cristo não nos dá toda a definição do amanhã, nesse sentido físico e material, né? Agora, vocês acham que Raabe tinha? Não tinha. Ok. Nós também temos esses momentos difíceis para nós. Quem sabe você está num momento de depressão, num momento de perda, e aí os especialistas estão falando que após a pandemia a gente vai ter um efeito rebote assim, na vida das pessoas vão ficar mais doentes, por causa de um medo inserido, né? Pessoas estão com pânico, mas com problema psiquiátrico. No entanto, meus irmãos, nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para a cruz do Calvário. A nossa vida está nas mãos do Senhor, né? Quem sabe você teve a sua vida mudada nesse período por falta de saúde, quem sabe o seu marido foi embora, quem sabe você enterrou pessoas, mas eu quero dizer, quem sabe você descobriu nesse período que o seu filho está na droga, que a sua filha ficou grávida, fora do casamento, e você está lá passando todas essas dificuldades, mas eu quero dizer uma coisa para você: fique firme, fique como Raabe.
ou fiquemos firmes como Raabe. E os resultados temporais, eles são diferentes do resultado eterno. Os resultados temporais, eles variam. Cada pessoa tem uma experiência diferente. Raabe teve uma experiência singular, uma experiência que ninguém mais vai ter. Foi uma experiência dela, né? Abraão teve uma experiência singular. Moisés teve uma experiência também singular. Eu tenho a minha, você tem a tua. Então, no sentido temporal, cada um vai passar nessa vida, Deus vai dar uma porção diferente para cada um de nós. Mas existe um resultado comum a todos que creem em Jesus Cristo, que nós estaremos para sempre com o Senhor nos céus, nós habitaremos com o Senhor. Esse é o resultado comum, porque o problema dos testemunhos de fé é que, às vezes, pessoas têm uma ideia que alguém chega lá dar um testemunho e que a gente se alegra, um testemunho, né? É um fato que a gente tem que se alegrar, que Deus muda a sorte de alguém pela fé, e a gente ouve aquilo e a gente acha que aquilo é normativo, que alguém creu no Senhor Jesus e, enfim, a pessoa obteve uma bênção, que Deus salvou o marido, que Deus ressuscitou o morto, enfim, que Deus abriu porta. A gente ouve aquilo, diz glória a Deus e glória a Deus mesmo. Só que, às vezes, não é normativo. Foi algo muito singular, né? Mas o que é normativo? Vida eterna, isso é. Eu não estou dizendo isso tirando, vamos dizer, os benefícios que nós podemos ter no tocante à vida temporal. Deus, de fato, é o provedor. Deus, de fato, é aquele que nos protege. Deus, de fato, é o Pai. Deus, de fato, está conosco. E nós cremos nisso. Deus pode curar. Deus pode abrir porta. Deus pode salvar filho. Deus pode salvar cônjuge. Deus pode fazer maravilhas nesse mundo temporal. Deus pode nos exaltar como exaltou Raabe. Deus pode fazer isso, mas não é normativo. Isso que a gente precisa ter bem claro na nossa vida de fé, né? Porque às vezes a gente olha e deseja, obviamente a gente deseja coisas boas para a nossa vida. No entanto, a fé salvadora, ela nos conduz para a vida eterna. Eu quero fechar essa exposição sobre Raabe mostrando, né, que ela foi para o céu. Ela entra no cânon sagrado, ela entra como referência para os hebreus, que ela creu no Deus da promessa e que nós devemos também crer. Essa é a ideia do texto. É isso que eu quero que você, nesse final desse encontro, tenha bem claro na sua mente e no seu coração. Nós vamos para o céu. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida. E que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que nós não venhamos a retroceder. Como disse o escritor, que nós somos os da fé, não para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos os da fé para a conservação da alma e nós vamos ficar firmes com o Senhor até o final. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vamos orar. Nosso Deus, o nosso Pai, é maravilhoso, Senhor, olhar para essa narrativa e olhar, Senhor, que essa mulher que teve, ó Deus, uma história meia nebulosa, como prostituta, como alguém fora do povo da promessa, e, ó Deus, no entanto, ela se converte a Ti. E ao se converter, a sua vida foi transformada. Senhor, ao se converter, Senhor, o Senhor abençoou a vida de Raabe. Ela creu no Senhor, ela foi salva. Ela entra na genealogia de Jesus porque ela creu em Jesus Cristo, Pai. Ela não entrou na genealogia de Jesus só porque casou, ó Deus, com um homem hebreu. Ela não entrou na genealogia de Jesus só porque ela foi a bisavó do rei Davi. Ela entrou na genealogia de Jesus porque, a princípio, ó Deus, ela creu na promessa de Gênesis 3,15. Ela creu naquilo que Moisés disse, que o Senhor iria levantar um profeta semelhante a ele. Senhor, isso que fez a diferença na vida de Raabe. Ó Deus, isso que faz a diferença na nossa vida, nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Ó Deus amado, guarda a nossa fé para que nós possamos perseverar até o final. Quanto, ó Deus, a nossa fé temporal,
Senhor, cada um de nós vai ter uma experiência singular. Ó Deus, eu sei que o Senhor é o provedor, o Senhor é o protetor da nossa vida. Eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor liberta, eu sei que o Senhor abre, eu sei que o Senhor opera. No entanto, Senhor, nós podemos ver, Senhor, que para uns o Senhor fechou, para outros o Senhor abriu. Uns foram curados, outros morreram de enfermidade. Uns morreram prósperos, outros morreram pobres. Senhor, cada um nessa vida teve uma experiência diferenciada. Mas, ó Senhor, o que importa para nós, Senhor, não é essa diferença como o Senhor age na vida de cada um de nós. Ó Deus, o que é importante para nós, o que é fundamental para nós, ó Deus, é o que é único para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, a cidade celestial, a nova Jerusalém, aonde, ó Deus, vamos habitar com o Senhor. Tanto o pobre que viveu nessa terra crendo, como o rico que viveu nessa terra crendo, como o doente que viveu nessa terra crendo, como o saudável que viveu nessa terra crendo, como, ó Deus, aquele que saltou muralha, como aquele que foi cerrado ao meio, mas crendo. Ó Deus amado, todos estes, no final, Senhor, receberão do Senhor a boas-vindas. Vinde, bendito do meu Pai, e recebei o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ó Deus, no entanto, para todos nós que vivemos, ó Senhor, nesse mundo temporal, te rogamos graça, seja no vale, seja no monte, seja na doença, seja na saúde, seja na prosperidade, seja na escassez. Te rogamos que o Senhor nos guarde como pessoas que somos, ó Deus, como o Senhor guardou Raabe no meio daquele povo estrangeiro, no meio daquelas guerras, tantas guerras. Raabe viu aquelas guerras. Raabe viu Josué com todos os hebreus entrando nas cidades, matando criança, matando mulheres, derramando sangue, Senhor. Ó Deus, um quadro assim nebuloso, ó Deus, mas certamente o que sustentou Raabe no meio daquele povo, no meio de tanto sangue, cidade queimada, foi a conversão dela no Cristo maravilhoso da promessa. Senhor amado, guarda a nossa vida no meio de tanto desafio, no meio de tantas perguntas que nós temos, ó Senhor, e que possamos ter, ó Deus, a definição clara na nossa vida e na nossa mente, que nós um dia estaremos para sempre com o Senhor. Guarda a sua igreja, fortalece a tua igreja, levanta a sua igreja, Senhor, que os nossos olhos possam estar fitos no Senhor, fitos na cruz, fito na morte do Senhor Jesus Cristo, fito nessa promessa gloriosa. Toma a tua igreja nas tuas mãos, guarda a vida da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos, e que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo digam amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus fortaleça a nossa fé, que nós possamos perseverar até o fim. Independentemente do estilo de caminhada que nós temos, independentemente disso, que nós possamos olhar para o Senhor como Raabe, né? Ela chegou aonde chegou porque ela se converteu. A diferença da vida dela foi a conversão. E a diferença que a gente pode receber do Senhor também é a conversão. Precisamos ser homens e mulheres nascidos da água e do Espírito, acreditando que Jesus Cristo é o Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito esteja com todos, desde agora e para todos sempre, e que os santos digam amém. Até domingo, em nome de Cristo Jesus.